Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Antes de começar a falar sobre o manejo de stop, manejo parcial e também entrar nos detalhes de cada contexto de trade que eu trouxe para vocês, eu queria dar uma paginada, tá certo? Aqui sobre quais são os trades que a gente tem no dia a dia. Então, eu listei aqui os 3 tipos de day trade, tá? O primeiro seria aquele trade de abertura. O trade de abertura nada mais é do que aquele trade para a gente pegar o primeiro movimento do dia. O primeiro movimento, seguindo, por exemplo, a teoria das ondas de Elliott, você tem um impulso, correção, retomada de impulso. Aquele primeiro impulso, aquela onda 1, tá certo? Seria aquele trade de abertura. Eu vou tentar participar do mercado para pegar exatamente aquele trade, tá legal? Como a gente sabe que requer um tempo para formar aquela primeira onda, veja, eu coloquei até os primeiros 30 minutos da abertura, tá? Esse trade é um trade muito específico e muitas vezes pode dar um pouco de trabalho, ainda mais porque, tá? O mercado brasileiro ele sofre um leilão onde atrasa algumas ações. Então veja, a gente precisa de 30 minutos, mas tem algumas ações que demoram 15 minutos para abrir, tá? Então pode ser um trade um pouco mais perigoso, mas é bom que a gente aprenda esse tipo de trade, tá certo? Aí depois vem o trade do primeiro movimento, que é o trade onde eu mais vou estar concentrando todos os setups aí que eu venho passando, tá? Que é depois que ele formou a primeira onda, corrigiu e aí ele vai ter a retomada. Algum tipo de cenário de trade vai aparecer por ali. E depois o trade da tarde. Geralmente o trade da tarde ele é conhecido como os breakouts da tarde, né? Congestionou e volta a ter um certo movimento. Então, só para alinhar aqui, esse trade de primeiro movimento, ele está configurado a partir da onda 1, tá certo? Da teoria das ondas de Elliott. O trade de primeiro movimento, ele é o trade onde tem o impulso, correção, retomada, que seria a onda 3. A gente vai se concentrar para pegar nessa onda. Lembrando que isso pode falhar, tá certo? E aí a gente vai ter um contexto quando isso falha. E o trade da tarde, que seria o breakout. O mercado já fez seu movimento, mas porventura congestionou e à tarde deve dar uma saída, ou para cima ou para baixo. A gente vai ver todos esses cenários, tá legal? Então, vamos conferir primeiramente como a gente pode manejar stops, manejar alvos parciais e depois entrar no detalhe de cada configuração dessa e também passar mais ou menos o manejo do trade de abertura, apesar da gente não utilizar muito, tá legal? Então vamos em frente aí.